Para mim é um privilégio compartilhar esta noite com vocês. Toda vez que chega janeiro, espero ansiosamente o anúncio do novo tema da Mutual. Contudo, sempre aproveito a ocasião para avaliar se aprendemos bem as lições do tema do ano anterior. Vamos recapitular brevemente os temas recentes. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Sede firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras. Seu exemplo dos fiéis. Esforça-te e tem bom ânimo. E a 13ª regra de fé. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer o bem a todos os homens. O estudo e enfoque dessas escrituras por um ano inteiro permitiram que elas fizessem parte de nosso coração, de nossa alma e de nosso testemunho. Esperamos que vocês continuem a seguir a orientação delas ao voltarmos a atenção para o tema da Mutual de 2012, que se encontra em Doutrina e Convênios. O cabeçalho da seção 115 explica: o ano era 1838 e o local era Far West, Missouri. Joseph Smith estava informando a vontade do Senhor concernente ao desenvolvimento do lugar e à construção da casa do Senhor. O profeta sentia-se otimista e animado. No versículo 5, onde encontramos o tema deste ano, o Senhor disse: em verdade, eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. No que vocês pensam quando ouvem a expressão erguei-vos? Pessoalmente, eu penso em vocês, a nobre juventude da igreja. Visualizo vocês erguendo-se diligentemente da cama todas as manhãs para o seminário matutino. Vejo vocês erguendo-se fielmente depois de terminar as suas orações diárias. Penso em vocês erguendo-se corajosamente para prestar testemunho e defender seus padrões. Sinto-me inspirada por seu comprometimento de viver o Evangelho e pelo seu bom exemplo. Muitas de vocês já aceitaram esse convite para se erguer e brilhar, e sua luz incentiva outras pessoas a fazer o mesmo. Um dos melhores meios de nos erguer e brilhar é obedecer com confiança os mandamentos de Deus. Aprendemos esses mandamentos nas Escrituras, com os profetas modernos e nas páginas do livreto para o vigor da juventude. Cada uma de vocês deve ter seu próprio livreto. Em meu livreto pessoal, escrevi as palavras para você. Na capa, como me ensinou uma amiga que respeito muito. Isso me faz lembrar que esses padrões não são apenas diretrizes gerais. Eles são especificamente para mim. Espero que se disponham a escrever essas palavras em seu próprio livreto, a lê-lo de capa a capa e a sentir o Espírito testificar-lhes que eles são para vocês também. Pode haver quem fique tentado a negligenciar ou desprezar os padrões para o vigor da juventude. Pode ser que olhem para o livreto e digam: viu, mãe? O livreto não fala sobre, por exemplo, chegar cedo em casa, ou talvez se justifiquem dizendo: o que estou fazendo não é tão ruim assim. Sem dúvida, não sou tão ruim quanto, por exemplo, minha amiga na escola. O presidente Harold B. Lee ensinou: o mais importante de todos os mandamentos de Deus é aquele que temos a maior dificuldade para cumprir hoje. O rei Benjamim explicou: não posso dizer todas as coisas pelas quais podemos cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não os posso enumerar. Se estiverem tendo dificuldade em cumprir esses padrões e mandamentos, incentivo vocês a procurar apoio no Evangelho. Leiam as Escrituras. Passem algum tempo consultando o site oficial da igreja, lds.org, para encontrar respostas às suas perguntas. Conversem com seus pais, com seus líderes da igreja e com pessoas que brilham resplendentemente ao viver o Evangelho. Orem. Abram o coração para o Pai Celestial, que ama vocês. Usem o dom do arrependimento diariamente.
prestem serviço às pessoas. E mais importante, ouçam e sigam os sussurros do Espírito Santo. O presidente Thomas S. Monson incentiva todos com estas palavras. Meus jovens amigos, sejam fortes. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. E nenhum disfarce, por mais atraente que seja, pode mudar isso. Se seus pretensos amigos o instarem a fazer algo que você sabe ser errado, é você que deve defender o certo, mesmo que fique sozinho. O Pai Celestial não quer que olhemos para o mundo e sigamos suas tendências, que sempre mudam. Ele quer que olhemos para Ele e sigamos sua orientação, que nunca muda. Ele quer que vivamos o Evangelho e lideremos outros a Ele, estabelecendo um padrão elevado. As Escrituras fornecem muitos bons exemplos para ilustrar este conceito. No livro de Juízes, no Velho Testamento, aprendemos a respeito de Sansão. Sansão nasceu com grande potencial. Foi prometido à sua mãe. Ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Mas quando cresceu, Sansão olhou mais para as tentações do mundo do que para a orientação de Deus. Ele tomava uma decisão porque ela agradava aos seus olhos, mais do que por serem certas as escolhas. Repetidas vezes, as Escrituras usam a expressão "e desceu" ao relatar as jornadas, ações e escolhas de Sansão. Em vez de erguer-se e brilhar para cumprir seu grande potencial, Sansão se deixou vencer pelo mundo, perdeu o poder que recebera de Deus e teve uma morte trágica e precoce. Por outro lado, as Escrituras nos dão o exemplo de Daniel. Ele também nasceu com grande potencial. No livro de Daniel, capítulo 6, lemos: Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Quando enfrentou desafios mundanos, Daniel não olhou para o mundo. Ergueu-se e olhou para o céu. Em vez de seguir o decreto mundano do rei, de que ninguém devia orar a não ser para o rei por 30 dias, Daniel entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não teve medo de erguer-se e brilhar para seguir os mandamentos de Deus. Embora passasse uma noite desconfortável na cova dos leões por defender o que era certo, foi protegido e abençoado por sua obediência. Quando o rei Dario retirou Daniel da cova dos leões, no dia seguinte, promulgou um decreto de que todos deviam temer o Deus de Israel e seguir o exemplo da fidelidade de Daniel. Realmente, Daniel mostrou-nos o que significa ser um estandarte para as nações e jamais rebaixar nossos padrões ao enfrentar as tentações mundanas. Tive a bênção de ouvir muitos exemplos modernos de jovens iguais a vocês, que não têm medo de erguer-se e brilhar, permitindo que sua luz seja um estandarte entre suas colegas. Joana era o único membro da igreja em sua escola do ensino médio e a única moça de sua ala. Ela comprometeu-se consigo mesma e com o Senhor de que jamais diria palavrões. Em um projeto da escola, ao fazer par com um rapaz que não tinha assumido esse mesmo compromisso, ela não rebaixou seus padrões. Pediu a ele que respeitasse e honrasse os valores dela. Com o tempo, e após muitos lembretes gentis e nem tão gentis, seu amigo adquiriu novos hábitos e passou a usar uma linguagem mais limpa. Muitas pessoas notaram a diferença, inclusive a mãe do rapaz, que agradeceu Joana por ser uma boa influência na vida do filho. Em uma recente designação de treinamento nas Filipinas, conheci Karen, que me contou o que lhe aconteceu quando era Laurel e fazia um curso universitário de administração de hotéis e restaurantes. Um professor exigiu que cada aluno aprendesse a preparar e provasse várias bebidas que seriam servidas em seus restaurantes. Algumas bebidas continham álcool, e Karen sabia que se as provasse, estaria quebrando os mandamentos do Senhor.
Enfrentando sérias consequências, Karen teve a coragem de erguer-se e brilhar e não provou aquelas bebidas. Karen explicou. Meu professor veio falar comigo e me perguntou por que eu não estava bebendo. Ele disse, senhorita Karen, como vai saber o sabor delas e passar nesta importante matéria sem ao menos provar as bebidas? Eu lhe disse que era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que, como membros, não bebíamos coisas que nos eram prejudiciais. Independente do que ele esperasse de mim, mesmo que eu precisasse ser reprovada, eu compreenderia, mas não deixaria de cumprir meus padrões pessoais. Passaram-se semanas e nada mais foi dito sobre aquele dia. No final do semestre, Karen sabia que sua nota final refletiria sua recusa em provar as bebidas. Ela hesitou em olhar sua nota, mas quando fez, viu que tinha recebido a nota mais alta da classe. Ela disse, aprendi com isso que Deus, sem dúvida, nos abençoa quando o seguimos. Também sei que mesmo que eu tivesse sido reprovada, não lamentaria o que fiz. Sei que jamais seria reprovada à vista do Senhor se decidir fazer o que sei ser a coisa certa. Queridas moças, cada uma de vocês nasceu com um grande potencial. Vocês são filhas amadas do Pai Celestial. Ele as conhece e as ama. Ele as convidou a erguer-se e brilhar e prometeu que, se o fizessem, Ele as apoiaria e abençoaria. Oro para que cada uma de vocês encontre a coragem para aceitar seu convite e receber suas promessas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.